podcast muito interessante com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Eu convido vocês a escutarem, mas a gente selecionou um trechinho aqui com os principais pontos do que disse Marcos Braz. Vamos ouvir. Nossa cabeça é a gente ajustar a parte interna para depois chegar e ir para o mercado. Não tem sentido a gente ir para o mercado antes de fazer uns ajustes e alguns ajustes que a gente mesmo tem a consciência que tem que fazer. Por exemplo, o do Gerson. O Arrascaeta é um cara muito correto, é um profissional aqui. Eu sempre quero falar dessa. É um profissional aqui dentro do que eu acompanho no dia a dia aqui. E exemplar, está sempre dentro do horário, está sempre contribuindo, está sempre... E é isso. De vez em quando dá uma... ali com um agente. Eu não estou falando do agente do Arrascaeta, não. Eu estou falando de uma maneira em geral. De vez em quando dá uns entraves, isso é normal. Isso só não é normal no Flamengo. Aqui é que fazem uma tempestade de copo d'água, às vezes, na onde não tem. Nos últimos 6 anos, antes de 2019, o Flamengo teve 13 técnicos. Um técnico a cada 5 meses. Um técnico a cada 4 meses e meio, 5. A chance disso dar certo, de Tóquio a Nova York, é 0. Seja com o elenco que for. O Rogério está bem. O Rogério está aí há 6 meses no clube. 5 meses. É difícil, gente. A minha análise é que ele faz um bom trabalho. A metodologia dele de trabalho no dia a dia é boa. Ele tem a confiança dos jogadores, tem a confiança da diretoria. E vocês acham que as pessoas ajudam ele aqui por quê? Porque confiam nele, confiam no trabalho dele. Tá aí o Marcos Braz falando. A gente selecionou alguns trechos, mas o completo você acessa pelo ge.globo, GE Flamengo é o podcast, ou nas principais agregadoras de podcast. Jogo contra o Deportivo Táchira e além desse tempo aí de recuperação, quando ele volta, tem também toda a negociação com o Flamengo. O jogador está lá por empréstimo. Vamos ver como é que está isso na reportagem de Paula Menezes. Servidos? Não, eu não quero falar de servir comida ou bebida. Mostra o Rodinei aqui. Sim, ele mesmo, o maior garçom do Inter na temporada. Tá servindo os companheiros na hora do gol. Um ajudando o outro. A grande questão é se o Rodinei vai ter a chance de seguir sendo garçom e seguir servindo os companheiros pelo restante dessa temporada. Isso porque o contrato de empréstimo dele junto ao Flamengo termina no fim de maio. O que complica a situação para o Rodinei permanecer são os altos valores pedidos pelo Flamengo. O contrato é um valor elevado, a multa a gente tem uma cláusula de confidencialidade, mas é um valor extremamente alto, sim, não é que o jogador não valha, o pessoal tem aí as suas limitações financeiras. A gente vive aí um momento muito difícil, um momento de pandemia, os nossos recursos financeiros, né, as entradas do clube estão muito diminuídas. O Inter evita confirmar o valor, mas você aí de casa pensa em euros, mas pensa em muitos euros. O Inter teria que pagar aí 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais ao Flamengo para ficar com o Rodinei. Isso é muito dinheiro, está fora da realidade do Inter. O Inter hoje não paga esse valor por nenhum jogador. Uma solução que a diretoria poderia encontrar é negociar com o Flamengo alguma outra forma de ficar com o Rodinei, mas isso também está praticamente descartado. Está recuperado da cirurgia no joelho direito e deve voltar já nos próximos jogos. Temos outras opções também, temos o Mazete, tem o Vinícius também que está subindo, mas o Rodinei com certeza é um atleta importante e a gente vai contar com ele no mínimo até final de maio e até lá muita coisa pode acontecer. No jogo do Beira-Rio na última terça, o Rodinei teve uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador não tem previsão de volta e a reavaliação vai ser diária. A lesão aconteceu justamente num dos melhores momentos do Rodinei na temporada. Além de um bom garçom, ele mesmo marcou gol diante do Sportivo.
e dedicou para a filha recém-nascida, a Maria Joana. Uma noite abençoada, ainda mais que a minha filhinha nasceu ontem. Então, graças a Deus, pude ter essa atuação aí junto com o grupo. Os últimos meses têm sido, no mínimo, movimentados para o jogador. Em fevereiro, um torcedor doou R$1 milhão para que o Inter pagasse uma multa ao Flamengo. Pelo contrato de empréstimo, o lateral só poderia enfrentar os cariocas se o Inter desembolsasse a grana. Naquela partida, o Rodinei acabou expulso. A situação agora, vocês já perceberam, envolve muitos milhões a mais. Em até um mês, a gente vai conferir esse desfecho. Se o Rodinei vai seguir como garçom do Inter ou, quem sabe, do Flamengo. Bom, Saraiva, talvez uma resposta a gente já tem aqui por apuração, né? O Flamengo espera o retorno do jogador, caso o Inter não queira continuar, não queira adquirir os direitos econômicos a partir do dia 31 de maio. E se o jogador voltar para o Flamengo pensa, não é oficial isso, mas pensa em negociar o atleta. Então, talvez não sirva no Flamengo, como usando as palavras da Paula, mas ele possa ser negociado. Alguma última informação? Pois é, mas ao mesmo tempo a informação que circula por aqui, todas elas são extraoficiais, você não tem um dirigente falando oficialmente sobre isso, é que a partir do que o Rodinei tem feito bem recentemente, cresceria a possibilidade de aproveitamento no próprio Flamengo. Porque o Isla é um jogador afirmado, titular, seleção chilena, mas os demais são meninos que estão em evolução e o Rodinei, se mantivesse essa levada recente de assistências e de bom futebol, o Flamengo poderia até pensar em aproveitá-lo, porque não é excludente. Nesta Libertadores, o Flamengo poderia utilizá-lo não em fase de grupos, mas a partir das oitavas de final, isto é possível. Então, a realidade mais real, se existe esse trocadilho, esse excesso, essa hipérbole, que é bonito para dizer numa quinta-feira, é que não fica no Internacional o Rodinei por conta desses valores. E ou o Flamengo reaproveita o jogador ou faz dinheiro com ele. O Inter tem o Saravia voltando, ele pode inclusive estar no banco contra o Juventude domingo em Bento Gonçalves, e o Heitor vira o novo titular para este jogo, que é a primeira das semifinais, jogo de ida, né, contra o Juventude, depois só a final do Gauchão, que termina em 23 de maio, Gabi. Muito bem, Saraiva, vamos acompanhar.